Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. Vai lá inscrito, pessoal, eu tenho que agradecer de coração, tá? Há pouco mais de 4 meses eu criei esse canal, certo? Pra ajudar você a escalar no seu Cartola. E acabamos de alcançar 2.000 inscritos. Valeu, gente, valeu. Obrigado mesmo, um beijo no coração de todo mundo, tá? Agora sim, bora pra escalação que nós temos 3 vídeos pra revisar, 3 times pra revisar agora pra 17ª rodada. Bora então? Bom, pessoal, a gente vai começar pelo time de valorização, tá? Do canal. Time de valorização do canal, olha, o Mané Cartola, tá? Olha, ó. Pra quem quiser acompanhar aí. Já temos 2 dúvidas aí, né? O Anderson Martins e o Vitor Bueno. O Cuca anda com dúvidas aí na escalação. Mas não vou esperar o Cuca até amanhã, né? Pra ele tirar essas dúvidas dele. Mesmo... limpar o filtro aqui, né? Mesmo porque o mercado fecha amanhã às 9 horas. Sábado a gente já tem jogo. Se a gente vier aqui, ó, na tabela de jogos, fica ligado, tá? Sábado, no Morumbi, às 11 da manhã, já tem São Paulo e Grêmio, certo? Então, fique ligado aí. Acorde mais cedo, ou melhor, já deixa o time escalado hoje para não ser pego de surpresa amanhã, tá? 9 horas da manhã tá fechando o mercado. Final de semana passado, muita gente foi pego de surpresa, certo? Aqui no nosso meio de campo, como é um time de valorização, a gente vai botar um jogador que está desvalorizado, certo? Um jogador que vinha mantendo uma certa média. Vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras? É um jogo dificílimo, certo? Mas está bem desvalorizado e como esse é um time de valorização, é isso que a gente busca, certo? Se a gente vier aqui no olheiro e der uma olhadinha aqui no Gerson, o Gerson tem uma boa média em casa, 6.65, tá? E precisa de apenas menos 0.2 para começar a valorizar, tá? E como o Palmeiras cede aí em média para meio-campistas 1.98, a gente sabe que não é muita coisa porque, afinal de contas, esse ano no Cartola, o setor que anda pontuando menos aí é o meio-campo, tá? Deu uma melhorada aí nas últimas rodadas aí, mas ainda é o setor que menos pontua. Certo? Então, devido à média, aos pontos cedidos pelo Palmeiras e o que ele precisa fazer, apenas menos 0.2, ou seja, qualquer pontuaçãozinha ele já começa a valorizar. Ele está no nosso time de valorização, tá certo? Então a gente acabou trocando aí o Vitor Bueno pelo Gerson, certo? E com isso a gente até faz uma dobradinha aqui, ó. Gerson e Bruno Henrique. Quem sabe pode até sair uma assistência e um gol aí, com isso a gente vai valorizar bastante. Para defesa, a gente vai escalar o jogador que foi expulso há 2 rodadas atrás, tá? E, geralmente quando o jogador é expulso, quando ele retorna, ele retorna muito desvalorizado. Onde é que ele tá aqui? Gustavo Henrique, tá? Percebam aqui, ó, o Gustavo Henrique foi expulso na 15ª rodada. Aquele jogo contra o Cruzeiro, foi expulso bem no início do jogo, com 2 minutos de partida, né? Prejudicou bastante o Santos. Fez menos 5.50, certo? Até então vinha bem, tinha dado uma pequena negativada na 14ª rodada, tinha uma certa regularidade, né? Afinal de contas o Santos era o líder, né? Vai ter um confronto difícil contra a Chapecoense, tá? A Chapecoense na Arena Condá é um time chato de ser batido, certo? Deve ser um jogo um pouco intrucado até, porque lá o campo é pequeno. Mas a gente vai escalar o Gustavo Henrique, porque aqui, ó, se você botar aqui, ó, zagueiros, filtrar o mínimo para valorização, pessoal, isso aqui é o Olheiro FC, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, tá? Tem inclusive na descrição do vídeo, tem o link do site deles, tá? É um aplicativo, tá? Uma ferramenta, na verdade, tem aplicativo, tem site, é muito bom para quem gosta de estatísticas, né? Escalar no Cartola baseado com estatísticas mais aprofundadas, estatísticas que você não encontra no Cartola, né? Aqui vem tudo mastigadinho, destrinchado para você, certo? Gustavo Henrique, então, tá precisando fazer... Pô, olha só, gente, o Gustavo Henrique, ele precisa fazer menos 3.1, a partir de menos 3.1 ele começa a valorizar, ou seja, se ele fizer menos 2, por exemplo, vai valorizar mesmo assim. Não tem uma média muito boa fora de casa, 1.53, certo? A Chapecoense não costuma sair, ó, a Chapecoense sai de média 3.31 para zagueiros, parece muito, né, mas não é, né? Geralmente para você escalar um zagueiro onde o time adversário cede bastante pontos, tem que ser acima de 5 pontos, certo? Então, mas apesar de tudo, ele está muito negativado. Então quer dizer que mesmo ele fazendo menos 1, menos 12, ele vai valorizar. Eu sei que o confronto é um confronto um pouco complicado para o Santos, né? Mas tem tudo aí para o Santos ir bem. Afinal de contas, o Santos tá buscando a liderança do campeonato de novo, certo? A equipe da Chapecoense não vem bem na competição, né? Então tem tudo aí para o Gustavo Henrique ir bem e com isso valorizar.
Pessoal, assim a gente fecha o nosso time de valorização do canal, custando 126,81 cartoletas, tá? Não vou dizer as razões da escalação de cada jogador. Quem quiser saber os motivos porque eu escalei, é só ir no cardzinho aqui, ó, vai estar aqui em cima, certo? Ou então na descrição do vídeo embaixo também, tá? É só ir lá no vídeo do início da semana, lá eu digo os motivos que eu escalei um por um, certo? Quanto precisa para valorizar, tudo bem detalhado, tá? Aqui é um vídeo de revisão e tem que ser mais rápido. Pessoal, vamos então para o nosso time de bons e baratos do canal, né? Como vocês podem perceber, não houve nenhuma mudança significativa, ninguém apareceu como dúvida, né? Ou já não está mais entre os prováveis, não, o time continua sendo o mesmo. Só que eu vou fazer uma pequena alteração aqui, tá? Eu tô muito aqui em dúvida com o Soteldo e vou mostrar o porquê, tá, gente? Se vier aqui, ó, meio campistas, tá? Vamos lá, do Santos. Soteldo, se vocês perceberem, eles têm média muito boa dentro de casa, 6,25. Fora já não é muito boa, é 1,04, tá? Se a gente perceber aqui as atuações do Soteldo em casa, tá? Tem pontuações boas e algumas até significativas. Deu uma mitada aqui, ó, contra o Goiás, né? Deu outra mitada contra o Vasco. Só que fora de casa, as pontuações deles são muito baixas mesmo. Inclusive chega a negativar, tá? Pode ser uma boa aposta contra a Chapecoense? Pode ser. Tá? Mas eu tô meio assim na dúvida com o Soteldo e acho que vai ser um confronto bem difícil. Eu vou tirar o Soteldo, tá? Do nosso time de bons e baratos. E vou botar um outro jogador. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas estatísticas. Vamos ver quem mais cedeu pontos, né? Para meio-campistas adversários. Nas últimas 3 rodadas, né? Para ficar melhor o filtro. Ó, percebam que os dois times que mais cederam pontos para meio-campistas adversários nas últimas 3 rodadas foi o Grêmio, certo? E o outro, o Goiás. Então eu queria botar muito um meio-campista do Fortaleza, apesar do Fortaleza fazer poucos pontos, tá? Seria mais a nível de aposta mesmo, porque é um time de bons e baratos, certo? Então eu acho que seria uma boa opção, talvez. Apesar que os meio-campistas do Fortaleza não andam pontuando muito, né? Se a gente for ver aqui, botar meias, né? Vou colocar aqui o score, aqui, as possibilidades de pontuação. É realmente o jogador mais... Os 2 jogadores mais baratos, né? Os 3 que estão bem classificados aqui para ir bem na rodada é o Ralf, né? Do Corinthians. Mas o Ralf é mais para roubada de bola, né? O Ganso, né? E o Caio Henrique, que o Caio Henrique tá jogando muito bem na lateral, mas no Cartola tá como meia. Se ele tivesse o bônus do SG, ele estaria entre os melhores da posição, tá? Porque vem fazendo um bom campeonato, apesar do Fluminense não estar muito bem, tá? O Ganso até é interessante porque o Ganso realmente tem uma média em casa de 2,74, é uma média relativamente baixa, mas o Ganso, ele mantém uma média aqui, ó, 2 pontos, 4,6, aqui foi baixo, 0,6, 3,8, 3,6, 2,9. Só que eu costumo dizer que ó, o Ganso ainda não deu assistência nem fez gol. A hora que o Ganso der uma assistência ou fizer um gol, com certeza aí vai ter chance de passar dos 10 pontos, né? Só que assim, o confronto favorece contra o Avaí, favorece, mas uma hora o Avaí vai ter que fazer uma surpresazinha aí, né? Aliás, o CSA já aprontou contra o Fluminense, né? Não fico muito confiável. Ó, e o melhor meio-campista do Fortaleza para essa rodada, tá? É o Mariano Vasquez, né? Mas ele tem uma média baixa porque só tem um jogo dentro de casa. Jogos fora fez uma pontuação baixa, outra mediana, então não dá para saber ao certo como vai se comportar o atleta, né? Apesar de que como eu falei, o Goiás cede em média 5,98 pontos para meio-campistas adversários. Só que também não dá para se iludir, porque isso é muito por causa das goleadas de 6-1 do Flamengo e de 6-1 do Santos, né? Onde o Arrascaeta e o Carlos Sanches imitaram, né? Então isso aumentou muito a média dos meio-campistas. E vamos botar um meio-campo do Fortaleza, tá? Vamos dar uma apostadazinha aqui, ó. Tem o Felipe para roubada de bola, né? Vamos filtrar aqui, ó. Vamos botar um meio de campo do Fortaleza, certo? Felipe com certeza é o que mais rouba bolas, né? Tem até uma média considerável. Tem 39 roubadas em 12 jogos. Negativou agora, é até bom para valorização, né? Vasquez já joga um pouquinho mais avançado. Vamos botar o Mariano Vasquez, tá? Não vou buscar roubada de bola não, vou buscar assistência e gol, né? Pra gente pontuar um pouco melhor. Certo?
Então vocês viram aí, ó. Cheguei até a dar duas opções aí, ó, de bons e baratos. O Ralf, né, do Corinthians. É claro que isso aqui é um time de bons e baratos, gente. A gente sabe que tem o Pedrinho, que custa 12 cartoletas, é uma opção bem melhor. Enfim, mas o time principal a gente vai dar uma olhadinha mais ali na frente, tá? Então, custando 97,53 cartoletas, ficou até melhor porque não passou de 100 cartoletas, tá? Esse é o nosso time de bons e baratos para a 17ª rodada. E como eu falei, não vou explicar a razão de cada um, aqui é só um vídeo de revisão, as mudanças que eu estou fazendo, certo? Senão vai ficar muito longo. Se quiser dar uma olhadinha, é só buscar o card ou a descrição do vídeo e você vai ver a razão de um por um aí que foi escalado no início da semana. Finalmente chegamos ao nosso time principal do canal, né? E não vai ter alteração, gente. Não vai ter porque eu gosto de alterar o time principal quando realmente existe alguma dúvida ou alguém sai dos prováveis, tá? Estudei bastante aí o time, tá? Nesses últimos dias e vou manter ele e vou dizer as razões, certo? Vamos lá. Aqui o Santos, vou manter o Santos sim, apesar do Atlético Paranaense ir possivelmente com a defesa todinha reserva, tá? Mas do meio pra frente me parece que vai ser o time titular. Mesmo assim eu vou com o Santos, tá? Por quê? Porque o Ceará é o time que mais cede pontos, tá? Para goleiros adversários. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Média de pontos cedidos, tá? Para goleiros. Nos últimos 3 jogos, tá? Fora de casa aqui, ó, quem mais cedeu pontos realmente é o Ceará, certo? E o segundo é o Atlético Mineiro. Quem quiser de caça aí, uma excelente opção, tá? Então a gente vai manter o Santos, certo? Daniel Alves também vou manter, porque o Daniel tá aqui no Cartola como lateral, mas joga como meia. E como a gente viu anteriormente, pontuações médias cedidas para meio de campo nos últimos 3 jogos, o Grêmio, junto com o Goiás, é o time que mais cede pontos para meio-campistas. E o Daniel joga no meio. E ainda tem um bônus do SG, né? Sem falar aquela qualidade toda do Daniel, né? E a cada 3 jogos disputados aí participa diretamente em gols, ou com assistência ou com o próprio gol, né? Então o Daniel vai ser mantido sim, tá? Vou manter o Nino, certo? Apesar de que o Moisés é uma excelente opção, já que o CSA, quem cede mais pontos, a lateral que o CSA mais cede pontos é para a lateral esquerda. Mas eu vou manter o Nino, tá? Por que eu vou manter o Nino? Vamos lá aqui, Bahia, ó. Bahia e CSA. Vou manter o Nino, tá? Porque a média em casa do Nino é 7,28, certo? Bem melhor do que o Moisés. Por quê? Porque o Moisés, as pontuações dele, já expliquei um monte de vezes, é melhor fora de casa do que dentro de casa. Talvez agora com o CSA cedendo mais pontos, talvez melhore a média dele, tá? Mas eu vou com o Nino porque o Nino nos últimos 2 jogos dentro de casa mitou, certo? Tem uma média muito boa dentro de casa, tá? Então eu vou com o Nino Paraíba, certo? Aqui se a gente abrir aqui, ó, as estatísticas do Nino, certo? Ele tá um pouquinho valorizado, precisa fazer 10,1, certo? As médias dele, como eu falei, é melhor dentro de casa do que fora, tá? Olha o que eu falei sobre os laterais esquerdos aqui, gente. Quem quiser apostar aqui, ó. O Henrique do Vasco, tá? Contra o CSA, 10,2. Danilo Avelar do Corinthians, contra o CSA, 9 pontos. Fábio Santos, do Atlético Mineiro, contra o CSA, 14,7. Tá? Ou seja, os laterais esquerdos, ó, Iago do Internacional, contra o CSA, 9,9. Os laterais esquerdos costumam pontuar mais contra o CSA do que os laterais direitos, certo? Mas eu, particularmente, vou com o Nino. Eu quero ir com o Nino, é a minha intuição, tá? Não quero ir com o Moisés, mas os números mostram, tá? E o adversário cede mais pontos para laterais esquerdos. Mas também os números mostram que o Moisés vai melhor fora de casa do que dentro. E como o Nino tem um desempenho melhor dentro de casa, é mais ofensivo, enfim, eu optei pelo Nino, tá? É intuição, você tem que seguir a sua intuição. Você não pode escalar o meu time, você tem que ver as opções que eu dou, certo? Aliás, esse aqui é um vídeo de revisão, tá, gente? Se quiser saber outras opções, 3, 4, 5 por posição, é o vídeo do início da semana, tá? Vai ter um cardzinho aqui no final, é só clicar lá e dar uma olhadinha, tá bom? Na nossa dupla de zaga aqui, vou manter também a dupla de zaga. O Manuel do Corinthians, porque vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, uma regularidade tremenda, né? Vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, que tá na busca do G4 aí. Vai ser um jogo difícil, vai. Mas a gente tá querendo o Corinthians sempre é muito forte defensivamente, dificilmente sofre gols, tá? Tô apostando aí no SG do Corinthians e na regularidade do Manuel. Aqui o Emerson Santos poderia até trocar por algum defensor do Bahia, já que o CSA, nos últimos 6 jogos dentro de casa, só fez gol 1 no Fluminense, o resto não marcou. Então é chance, a chance do SG do Bahia é grande, muito grande mesmo. Mas como tá todo mundo indo com o Juninho, eu queria ser diferente. Então eu vou com o Emerson Santos. E vou mostrar o porquê que eu vou com o Emerson Santos aqui. Tá? Rapidamente aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Já mostrei no vídeo
do início da semana, mas vou mostrar aqui de novo. Onde é que tá o Internacional? Aqui, Botafogo. Certo? Vamos aqui, ó. O Emerson Santos, tá? O Emerson Santos tem 2 pontuações dentro de casa. Manteve SG nas duas, 7.1 e 6.2, certo? Se a gente abrir a aba aqui do jogador, a gente vai verificar que o Botafogo cede média 3.17 para zagueiros adversários. Não é muita coisa. Mas se a gente for aqui em estatísticas, roubada de bola para zagueiros, nas últimas 3 rodadas, aqui ó, a gente vai perceber que o segundo time que mais cede roubada de bola para defensor é o Botafogo. Depois vem quem? O Ceará. Só que no cômputo geral aqui, o time que mais rouba com seus zagueiros é o Internacional. Claro, isso muito por causa do Vitor Cuesta, certo? Mas eu tô apostando aí no Emerson, de repente aí vai conseguir manter o SG, certo? Contra a equipe do Botafogo. O Botafogo é uma boa equipe, só que o Botafogo fora de casa tem uma certa dificuldade em marcar gols, tá? Então eu tô apostando aí nas roubadas de bola do Emerson, certo? E quem sabe aí manter, né, o SG do Internacional. Vamos lá de novo aqui, deixa eu até ver as partidas dos jogadores que jogaram contra o Botafogo, como é que foram. O Dedé fez 10 pontos aqui, né? Mas deu 3 roubadas de bola. É isso que eu tô contando. Eu tô contando aí, mesmo para ser um pouco diferenciado aí, porque tá todo mundo indo com o Juninho. Se você quiser ir com o Juninho, claro, a possibilidade do SG é maior ainda, certo? Mas eu não quero ir com o Juninho não, tá? Vamos ver os jogos do Botafogo aqui, fora de casa, os últimos. Não marcou contra o Corinthians, marcou contra o Avaí, marcou no Clássico, não marcou contra o Cruzeiro, marcou contra o CSA, não marcou contra o Goiás, certo? Então aí, ó, pode ver, tem 50% de chance aí de 6 jogos. Marcou em 3 e não marcou em 3. Do Internacional, né, sair com o SG. E o Internacional dos últimos 6 jogos em casa manteve o SG em 4. Então acredito que existe essa possibilidade real do SG. Não quero ser igual a todo mundo. Tô tentando me diferenciar pelo menos aqui na zaga, tá? Então eu vou com o Emerson Santos. Tá ok? Nosso meio de campo eu vou com o Bruno Guimarães, né, devido à regularidade dele. Ao confronto contra o Ceará é favorável. O Ceará é um dos times que mais cedem pontos no geral aí quando joga fora de casa. O Ceará tá jogando muito bem dentro do Castelão, tá? Mas fora de casa o Ceará já não anda jogando tão bem assim. Fora aquela vitória contra o Avaí, na ressacada, o Ceará tem muita dificuldade de jogar fora de casa, tá? Vou apostar aqui no Carlos Sanches, vou apostar sim, tá? Porque eu acredito que vai ser um jogo difícil e pode se resolver, quem sabe, em uma bola parada, e mesmo porque para meio campista tá bem difícil, certo? Arrascaeta, não precisa nem falar, né? Arrascaeta, melhor meio de campo da competição. Aliás, o trio ofensivo do Flamengo tá jogando muita bola e por essa razão eu vou com a Arrascaeta e com o Gabigol, tá? Se fosse outro jogo, botaria até o Bruno Henrique, ia dobrar o ataque. Mas como é o Palmeiras, um time muito sólido, muito bom defensivamente, vou manter os dois sim. Vou manter, sabe por quê? Porque apesar do Palmeiras se defender muito bem, o Flamengo tá fazendo gol a todo jogo, né? O Flamengo foi jogar contra o Internacional, fez gol. O Flamengo vai jogar fora de casa, faz gol. O Flamengo dentro de casa faz 1, 2, 3 gols. Então o Flamengo tá fazendo muito gol, é o melhor ataque do Brasil, não tem como negar. Palmeiras é um excelente time, com certeza os dois vão aí disputar o título junto com o Santos, São Paulo, Atlético Mineiro. Sim, mas tem que escalar. Se não for os dois aqui, tá? Você vai escalar quem? Você vai tentar diferenciar? Pode dar certo? Pode. Você pode botar aqui um Rony, por exemplo, do Atlético Paranaense. O confronto favorece, certo? Você pode botar aqui um Wellington Paulista, por exemplo, no lugar do Gabigol. O confronto também favorece. Só que a grande maioria tá indo com o Gabigol, né? E se você não for com o Gabigol e ele pontuar bem, o prejuízo é enorme, né? Então você tem que saber o que você quer. Você quer ganhar pontos na sua liga? Vai com o Wellington Paulista, tá? Ou com o Rony. Não vai com o Gabigol porque tá todo mundo indo, certo? Agora, se você quer pontuar bem, vai com o Gabigol porque realmente ele tá fazendo gol todo jogo, né? Não tem como deixar um cara desse fora, mesmo sendo um confronto contra o Palmeiras. Afinal de contas, o Flamengo vai jogar no Maracanã, tá? Nosso outro atacante é o Ione Gonzalez, certo? O confronto favorece, a equipe do Avaí é lanterna da competição, não venceu ainda. O Fluminense é muito ofensivo, né? Talvez até venha com força máxima aí, o Pedro se recuperando. Vai ficar mais ofensivo ainda. E o Ione, ele é muito participativo, ele pontua bem. Já tem 4 gols na competição, tem 32 finalizações, finaliza bastante, sofre falta, rouba algumas bolas, é um jogador bem completo, tá? Nosso terceiro e último atacante, que é o nosso capitão, é o Gilberto, tá? O Gilberto a gente sabe que se não fizer gol e não der assistência, não pontua muito bem, mas também quando ele dá gol, quando ele faz gol da assistência, geralmente ele faz mais de uma. Daí aqui ó, na sexta rodada 22 pontos,
Na 13ª rodada, 22,40. Na 14ª, 19,10. E queira ou não queira, gente, com todo respeito à equipe do CSA, a torcida do CSA, o CSA é uma equipe frágil, o Argel é um treinador retranqueiro, certo? Então eu acredito que o CSA vai para lá para se defender e com isso vai aumentar as possibilidades do Bahia realmente sair com a vitória e quem sabe o Gilberto fazer até mais de um gol, ainda mais sendo o cobrador oficial de pênalti do Bahia, né? E para técnico, devido a isso que eu falei, né? Pela possibilidade do Bahia sair com o SG, certo? E a possibilidade também de marcar, ganhar o jogo e talvez por mais de um gol. O Roger Machado é para mim a melhor opção para técnico para pontuar bem com seus jogadores aí na média geral, certo? Então eu não queria explanar muito aí o time aí, porque é um vídeo de revisão, né? E senão fica muito longo. Mas quem quiser saber exatamente os motivos de cada um e mais opções, 3, 4, 5 por posição, tem um cardzinho aqui em cima, tá? Ou então na descrição do vídeo embaixo, certo? Então custando 160,16 cartoletas. Esse é o nosso time principal do canal, certo? Para a 17ª rodada. Não houve alterações, não vou mexer no time, tá? E espero que a gente consiga pontuar bem com esse time aí. Gostei bastante da configuração. Acredito que não vai ser uma rodada tão fácil como todo mundo aí tá acreditando. A gente pode ter algumas surpresas aí, tá? Gente, então é isso, tá? Os 3 times revisados, o Valorização, Bons e Baratos e o time principal. Vocês viram que nosso time principal não houve alteração e houve algumas pequenas alterações aí no time de Valorização e o Bons e Baratos. Mas como eu falei, se você quiser saber efetivamente os motivos de cada escalação e mais opções, é só ir aqui na descrição do vídeo embaixo, certo? Ou clicar nos cards que foram colocados anteriormente. No mais, gente, se você gostou desse vídeo, deixa um like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. É com esse like que o canal começa a crescer, a aparecer aí na primeira página de pesquisa do YouTube, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, vale a pena. Toda semana aí são 3 vídeos aí. Time principal, Bons e Baratos, Valorização, Revisão. A gente vai te ajudar a você escalar no seu cartola, você ir bem nas suas ligas, tá certo? No mais, gente, um grande beijo no coração, sorte pra todo mundo na 17ª rodada. Ah, e se tiver algum tipo de alteração daqui pra frente, vai ser lá no Instagram, tá? Quem não é inscrito lá no Instagram, quem não segue a gente, começa a seguir lá, tá? É Mané Cartola, FC, tudo junto. Tá certo? Um forte beijo no coração. Vamos que vamos, sorte pra todo mundo. Fui!